quem diria? Um menino que trocou nome, estava com seio, andando de sutiã, batom, coisas que o Renan fazia. Renan ele foi diretor da LGBT aqui em Araraquara, para você ver tudo que ele fez. Então, tudo que uma pessoa, quando muda, faz, o meu filho fez. Oi, gente, bem-vindas aí a mais um Débora Cast, aqui é um lugar onde você pode compartilhar seu coração, sua história, sua vida, seu testemunho, um lugar onde a gente cresce junto, ouvindo histórias que nos inspiram a orar mais, a ter mais fé no que Deus pode fazer. E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial também, que é a Andréia, lá de Araraquara, São Paulo, né? E eu queria convidar ela para conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história, né? Eu sei bem por alto assim, mas estou bem curiosa para saber o que que Deus tem feito aí na vida da Andréia e da sua família. Então, Andréia, chega mais, bem-vinda. Como é que você tá? Estou muito feliz por poder fazer parte, né, da Débora Cast essa manhã. Ah, que legal. Já ouviu algum Débora Cast, Ô, Andréia? É a primeira vez. É Olha a só, primeira vez, então ouvi as outras sabia? histórias, né? Então, se você não ouviu as outras histórias aqui do Débora Cash, você pode entrar aí, ó, já deixa o seu like aqui no YouTube, no Spotify, onde você estiver, e ouve as outras histórias que são super inspiradoras. Então, você já faz parte do Desperta Débora, né, Andréia? Sim, já sou uma Débora, já oro por filhos espirituais, né? Faço assim, já. Quanto tempo você já está envolvida no ministério? No ministério, eu estou envolvida mais ou menos que uns 5 anos e um pouquinho, porque foi na época que, uns 5 anos atrás, foi na época que o Desperta Débora entrou na minha vida e foi uma âncora, né, na minha vida no momento mais difícil que eu estava passando. Então, desde então eu me apaixonei pelo ministério, né? E aí eu estou sempre envolvida em tudo aqui em Araraquara, quando a gente faz alguma implantação nas igrejas, tudo que é relacionado à Desperta Débora, eu estou Uhum. bem envolvida. É uma coisa que eu não abro mão de estar, porque para mim foi uma bênção de Deus ter chegado na minha vida. E você, na sua igreja já tinha ou você implantou? Por onde você conheceu as Déboras? Conta pra gente. Olha, eu sempre ouvi falar do Desperta Débora, porque eu tenho 24 anos de ministério, vou fazer 25. Sempre ouvi falar até então. Mas, assim, a gente vai daquela do livro, né? Ai, de Juízes lá, de Débora. Mas tive uma curiosidade, mas como a minha igreja, a igreja que eu, né, anos atrás não me engajou, então eu nunca soube, né? E aí foi num momento assim de dificuldade e eu estava numa igreja que, inclusive, estava falando sobre o Desperta Débora, então aí me despertou. Aí Ah, despertou a Débora que estava em mim, porque era relacionado a filho, né? aham. E era justamente o problema em que eu estava enfrentando, né? A minha grande dor lá atrás, que eu estava enfrentando, foi aonde que aí eu adquiri, eu já era pastora, daí uma igreja, né? Que eu pastorei até hoje. E Uhum. aí eu fiz o convite para a coordenadora da nossa cidade para fazer a implantação. Na verdade, eu comecei a andar com ela antes de fazer a implantação, porque aí a gente começou a se conhecer, né, e ela é psicóloga também. Então, aí de uma conversa tal, eu falei, não, tem que vamos lá para minha igreja lá e fiz a implantação. A outra agora, a outra igreja minha também, vamos estar fazendo implantação também. Ah, que Então, legal, entendi. Então foi por uma necessidade, né, de que você estava sim, por passando, lógico que com certeza você sempre orou pelos seus filhos, né? Mas quando a gente está certeza. passando por algo mais crítico, assim, né, essas orações se intensificam. E aí, encontrar um ministério que tem outras mães orando, não só pelos filhos dela, mas pelos seus filhos, né? Acho que isso faz diferença, né? Foi muito, porque assim, a âncora que eu disse, saber que tinha milhares de mães orando pelo meu filho, Uhum. entendeu?
Então, aquilo me fortalecia porque eu sabia que eu não estava sozinha, porque, assim, o processo que eu passei, durante 18 anos, eu passei sozinha com meus dois filhos, né, mais velhos, porque, no caso, foi meu filho caçula. Então, a gente passou sozinha. Então, quando o Desperta da Débora entrou na minha vida, já fazia 2 anos que eu estava passando por um processo difícil. Então, aí eu falei, não, eu não estou sozinha. Então, eu tive uma força, entendeu? Então, foi uma alegria depois compartilhar com essas mães, né, no nosso grupo aqui de Araraquara, que é junto com Bauru, junto com Franca, né, que a gente, né, uma mistura de mulheres, né? Aham. E aí, criar a minha alegria de saber que, olha, as suas orações, o tempo que vocês estiveram do meu lado, foi uma força que me ajudou a eu vencer a uma batalha grande que, para muitos aí, para meus familiares principalmente, dizia que não tinha jeito. Bom, André, então conta pra gente aí qual é essa história, como tudo aconteceu e compartilha pra gente o que que Deus fez aí na sua história, na vida dos seus filhos também. Então, a história do meu filho, na verdade, meu filho caçula. Meu filho caçula, quando ele tinha uma idade de 3 anos de idade, ele foi molestado por um rapaz de 14 anos. Foi assim um processo muito difícil, porque assim eu comecei a desconfiar, né, de alguma coisa que Deus começou a falar comigo e no fim eu acabei, ele foi na minha casa, e eu estava numa outra casa e de repente Deus disse para mim, vai agora para tua casa. E eu fui e cheguei lá e eu peguei a cena, né? Então para mim foi assim algo assim muito doloroso, porque Nossa, é, você vê o seu filho de 3 anos, né? Com o bumbum todo vermelhinho, né? E aí depois eu conversei com o rapaz, porque assim, eu sinceramente, na hora eu não sabia o que fazer. Eu pensei em morte, não relacionado de matar o menino, mas assim, falei, meu Deus, o que que vai acontecer daqui para frente? Então, sentei com o menino, falei, por que o meu filho? E ele disse, ele me chamava de Deia na época, Deia, ele quis. E ali eu conversei com a mãe, conversei com os meus pastores, foi muito doloroso, eu não tive, assim, aquele apoio, assim, psicológico, na verdade, entendeu? Não na parte espiritual, mas no psicológico, né? Porque uhum, imagina a cabeça de uma, né? Então, e veio tudo esse de um histórico, porque o Renan, eu rejeitei ele os 9 meses na barriga. E eu não sabia que o rejeitar leva ele no futuro a uma decisão que eu não gostaria que ele tomasse. Então, quando eu vi aquela cena do meu filho sendo molestado, é, eu poupei a vida do rapaz, né? Porque se eu sabia que se eu falasse para meus familiares, meus irmãos, todo mundo mataria ele. Então, eu não queria viver uma outra tragédia que eu já estava vivendo dentro de mim, de ver a situação do meu filho. Então, eu conversei com meus dois filhos mais velhos, a Laís, do meio, o Anderson. Lutamos 18 anos para ensinar o Renan do que pode e do que não pode, que Deus criou o homem e a mulher. Então, incentivando ele sempre a gostar de meninas, né? O Renan até sentiu alguma coisa, mas nunca foi. E eu, como mãe, eu nunca tinha percebido algo. Então, quando o Renan completou 18 anos, uns 8 anos e meio, mais ou menos, Deus falava para mim assim: ora para ele, ora por ele, repreendendo o espírito de suicídio. E aquilo me atemorizava um pouco, e eu comecei a repreender espírito de suicídio. Quando eu estava trabalhando, meus filhos sempre teve acesso no trabalho onde eu estava. Meu filho chegou em mim, chorando num dia, disse assim: Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Você é a minha rainha, você é o meu respirar. Um monte de coisas, já comecei a ficar nervosa por dentro. Eu falei, pelo amor de Deus, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Ele falou, mãe, eu sou gay. Olha, assim, eu tava com uma bandeja na mão de 200 salgadinhos empanados, que eu trabalhava numa lanchonete muito conhecida aqui em Araraquara.
Eu olhei para a bandeja, olhei para ele, ele é alto, ele tem um metro, quase 1,80 m. E eu tenho 1,50 m. Olhei para ele assim. Aí eu pensei, Deus, o que que eu faço agora? Aí eu guardei a assadeira, bandeja dentro da geladeira e abracei ele. Porque na hora eu pensei, a minha atitude vai decidir a vida do meu filho. Hum. Porque é o que ele vai fazer. E como aí eu lembrei que eu já estava orando por repreendendo o espírito de suicídio, eu falei, ele vai se matar? Então eu abracei ele e falei assim, eu tô aqui. Eu te amo. Chorando por dentro, gritando por dentro. Tudo que você podia imaginar de uma mãe que poderia fazer naquele momento, eu gritei por dentro. Eu Aham. chorei por dentro. Ele chorou muito. E ele ficou por ali no meu trabalho. Eu não sei como é que eu consegui trabalhar, porque eu saía às 7 horas da noite. Isso ele me falou era 2 horas da tarde. E eu meio que cuidava ali do lugar ali, e uma responsabilidade, porque justo naquela época a minha patroa estava viajando, eu estava tomando conta no lugar dela, e a minha cabeça assim voou. Aí a única coisa que eu pensei, liguei para minha filha. Minha filha trabalhava no banco na época, eu liguei para ela e falei assim, Claís, o Renan declarou o seguinte. Ela chorou do outro lado. E o meu filho, nesses dias, ele tinha pedido para morar sozinho. Eu ajudei ele a montar um apartamento, tudo. E aí eu corri, fui falar com alguns pastores da minha igreja, que eram os meus auxiliares, contei para eles, pelo amor de Deus, me ajuda. Chorei muito, 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 muito. E aí o meu filho ligou para mim e falou: Mãe, eu não sei como é que eu tô com a minha chorando, gritando do outro lado. Mãe, me ajuda que eu tô morrendo, eu tô morrendo. Aí fui falar com meu esposo que não era pai, era o padrasto. E aí eu falei para ele: me ajuda, o Renan tá ruim, o Renan tá doente. Porque eu fiquei, na verdade, com medo de dizer para ele a revelação do Renan. Uhum. E aí este casal me ajudou, me auxiliou, né, neste momento. Então aí eu falei para ele, nós precisamos buscar o Renan, onde ele está lá na casa dele. E não tinha nem feito um mês que ele estava lá e pagamos o contrato, tudo, trouxe o Renan para casa. E aí eu falei assim para ele assim, filho, luta. Porque na verdade, eu não tive assim, na verdade, assim, o medo assim da vergonha, porque eu estava com uma igreja, né? Eu tinha muitos membros na época, né? E aí, igreja enchendo. E aí eu falava assim, eu não tinha vergonha das ovelhas, eu não tinha medo das ovelhas, eu não tinha medo. Assim, porque Jesus, ele conhecia o meu coração, mas eu tinha medo do que meu filho ia enfrentar, porque o filho de Deus, ele vai enfrentar muita coisa, né? A rejeição, as pessoas, sabe, Uhum. condenando, né? O que que ele poderia enfrentar como gay? E aí ele falou assim, mãe, eu não vou lutar. Eu tenho 18 anos e meio. Eu não vou lutar mais. Eu falei, filho, você vai para o inferno? Ele falou, eu vou. Meu Deus. Então aí aquela noite para mim foi muito difícil. E no outro dia seguinte, o Renan começou a usar batom. No outro dia seguinte, o Renan começou a usar batom. O Renan mudou. O Renan era um menino de oração. O Renan orava, o Renan entregava recado. O Renan, com 8 anos, foi batizado nas águas, orando em mistérios. O Renan, que Deus usava ele acontecia. E de repente o Renan se rebelou. Por quê? Porque era uma maneira da defesa dele. Porque assim, ele tinha um contra-ataque, entendeu? E eu sempre ali no amor. Eu falava, eu te amo. Eu não tenho vergonha de você, eu te amo. Mas eu tinha uma preocupação. Renan estava regressando para uma faculdade. Ele foi para Uberlândia, na UFO. E eu cheguei, fui lá, matriculei ele, deixei casa, né? Ele morou numa república, tudo bonitinho, vim embora, né? Falei, Deus, está nas tuas mãos agora. Sim. Só que aí, o Renan, a gente teve uma conversa muito séria, porque o Renan, de todo jeito, ele queria que eu entendesse a posição dele, né? E eu falei para ele assim, eu não vou deixar de ser pastora, eu não vou deixar de pregar a verdade. Você sabe a verdade. Eu amo você, mas eu não vou.
entrar numa concordância de você seguir. Os princípios bíblicos eu não vou mudar. E você sabe disso. Ele falou, não, mãe, eu sei. Aí eu falei para ele assim, Renan, eu quero que você me responda. Porque agora você vai regressar numa faculdade, você vai estar longe de mim. Eu quero que você me diga quem é o seu dono. Ele disse, é Jesus. Eu falar, repete de novo, Renan, quem é o seu dono? Ele é Jesus. Eu, pela terceira vez, eu fiz como Jesus fez com Pedro. Quem é o seu dono? Ele é Jesus. Aí eu falei, diabo, você está ouvindo? O meu filho declarou que Jesus é o dono dele. Então eu já estou dizendo para você, diabo, que você não tem poder sobre a vida dele. Aquela com uma dor imensa, eu estava sozinha. Porque o meu esposo foi difícil para ele aceitar. Então virou uma guerra, entendeu? Uhum, Assim, não era uma agressão, mas foi difícil para ele, né? Então o Renan foi para a faculdade. O Renan, com um mês dentro da faculdade, o Renan usava assim, bermudinho de homem, e tudo, porque até então ele não tinha mudado as vestes. Renan foi estuprado. 4 rapazes pegaram ele por trás, ele não chegou nem a ver o rosto. Levaram ele num dia de noite, porque ele estudava à noite, levou ele no lugar mais escuro da faculdade e os 4 estupraram ele. O Renan ficou largado lá. O que eu temia era o que eu temia. A minha preocupação nossa. era essa. Renan foi para casa de um rapaz que possivelmente eles estavam de paquera, moravam distante da cidade. O rapaz pagou para ele, levou lá, e ele cuidou dele. E aí o Renan voltou para a faculdade. Eu fiquei sabendo isso através de uma amiga, na verdade. E, e aí foi meu martírio, porque quando eu fiquei sabendo, eu falei, Deus, e aí? O Renan vinha para casa no tempo da faculdade muito rebelde. Eu falava, aí o Renan chegou em mim e falou assim para mim assim, mãe, eu preciso do meu certidão de nascimento. Eu falei, para que você quer? Ele falou, eu preciso. Por quê? Ele falou, eu vou trocar meu nome. Meu nome a partir de agora vai ser Maria Antonella. O Renan trocou o nome, Renan voltou para a faculdade. A única coisa que eu pedia para ele, que Ah, ele era para que trocou ele nunca mesmo. se trocou. Tentou trocar o sexo, mas não Ah, conseguiu. Porque Deus não permitiu. Porque eu sempre orei. Falei, Jesus, o Senhor pode deixar ele até onde ele acha que pode. Então, ele eu fazia qual fiquei 2 anos. curso, Andréia? Eu, Ele ele, fez o quê na faculdade? pedagogia. Pedagogia. É. Aí, o Renan, eu falei assim para ele assim, falei, filho, você vai fazer pedagogia, eu sei que você ama dar aula, tudo. Você está preparado que as escolas podem negar de você entrar se souber que você é homem? Ele, não, não se preocupa não, porque eu vou me transformar. Então, ele deixou o cabelo crescer, ele usava progressiva, tudo, né? Eu tenho foto dele, tudo, é que eu não tenho como te colocar, porque eu não sei mexer nessas coisas. Mas ele trocou o nome, aí trocou as vestes, né? Começou a usar saia, começou a usar shorts, né? E aí eu falava para ele assim, dependendo da sua roupa, você pode acabar se prostituindo. Ele falou assim, não, eu vou me cuidar nesse sentido. Mas ele ficou muito rebelde. Ele vinha para casa na época de férias, eu falava assim, você pode me ajudar? Ele falou assim, não, eu estou de férias. Né? Ele mudou bastante em dois anos, né? Assim, ele, ele falava assim, por favor, você não consegue me chamar de Maria? Eu falei, não, eu vou te chamar você de meu amor. Pode ser, mas de Maria não. Meu amor. Então, era meu amor que eu chamava ele, né? E saí com ele, nunca tive vergonha de sair. Renan me apresentou vários namorados. Ele, mãe, ó, fala aqui com fulano de tal. Aí eu, oi, tudo bem? Uhum. Como é que tá? Nossa, mas sabe assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu me sentia aliviada, aliviada. Por quê? Porque eu sabia que o Renan não ia ser agredido. Que no momento que ele tivesse com alguém, alguém ia meio que proteger ele. Aí o Renan largava desses namorados.
Da outra vez, eu estava fazendo um encontro de mulheres, 170 mulheres na minha igreja. Isso aconteceria no sábado, na sexta-feira, pegaram meu filho novamente. Estupraram, cortaram, queimaram, bateram no meu filho, me ligaram. Você é a mãe da Maria? Aí até eu raciocinar quem que era Maria. Falei, Maria? É a Maria. Ah, sou sim. Então, Maria está no hospital, internada, porque queimaram ela, cortaram ela, bateram nela. E eu, longe, eu tinha um culto, um congresso de mulheres, né? E aí eu peguei e fiz o culto com meu filho internado lá, sendo cuidado por outras pessoas. Isso em 2 anos. 2 anos entrou o Desperta Débora. Foi aí, num desses encontros, que eu encontrei a Lucilene, a nossa coordenadora. E ali eu não contei de imediato o que eu estava passando, eu só disse para ela: eu preciso de ajuda. E o Uhum. Desperta Débora entrou na minha vida. Então foi uma âncora, porque aí eu pude passar por isso. Eu passei 7 anos, 7 anos, 7 anos amando o Renan, 7 anos suportando. E aí o que que o Senhor fez? O Renan tinha a semente do Evangelho. Ele tinha a semente. E o Renan, eu acredito que ele cansou de sofrer. Ele namorou, continuou namorando. Então, Deus colocou ele dentro da igreja. O Renan foi para uma igreja, o Renan foi morar em Goiânia depois, de Uberlândia foi para Goiânia. E lá em Goiânia, ele entrou numa igreja da Congregação Cristã do Brasil. E aí o Renan se vestia como as irmãs, cabelo comprido, a sainha, já não usava mais blusinha de alcinha, era saía todo comportado, o batom era muito leve, um brinquinho bem devagar. Ficou 5 anos dentro da Congregação Cristã do Brasil, namorando os meninos ali, né? E os meninos sabiam que ele era gay, namorando ele, mas era Maria para cá, Maria para lá. Ele não vinha, às vezes, até com os namorados, não ficava na minha casa porque eu não permitia, mas sempre o amor. Filho, a mãe te ama, meu amor, né? Na verdade, eu chamava ele de meu amor. Às vezes saltava, filho, ele olhava assim para mim, eu, ai, desculpa, você é o meu amor, você é o meu amor. Amando, amando o meu filho o tempo todo, na rebeldia, e firme, né? Logicamente que eu não, 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 não ficava, assim, sabe, amolecendo muita coisa, mas sempre pregando a palavra, sempre falando de Jesus. Você sabe que Jesus te ama, Jesus te... Mas eu nunca disse para ele, é tempo de você voltar. Para com isso tudo, sabe? Meu filho, ele vinha das faculdades para casa, ele não tinha onde ficar, porque em casa era difícil. Era dois espíritos diferentes. Meu filho enfrentou o centro de Umbanda. Meu filho se consagrou a um guia. Depois ele foi para a igreja. Eu acredito que foi quebrando tudo isso daí, né? E hoje ele já passou por uma libertação. Mas ele vinha em casa, ele não tinha casa. Eu vi meu filho chorar. Eu entrei em depressão quando meu filho foi para o homossexualismo. Eu enfrentei uma depressão sozinha, sem apoio de ninguém. Teve algumas pessoas que amaldiçoaram, teve algumas pessoas que disseram que eu e a minha família estava amaldiçoada. Eu estava prestes a fazer 5 casamentos. E eu estava assim, eu enfrentei. Eu não pregava. Com 2 anos, meu filho estava, até eu conhecer o Desperta Débora, eu não pregava na minha igreja. Meu esposo, que fazia as escala, ele falava assim: pelo amor de Deus, você não vai pregar. Eu falei: estou no processo com o Senhor. As pessoas vinham: pastora, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu estou no processo com Deus. Eu estava em Uhum. depressão. Eu tinha vontade de ir embora. Eu tinha vontade de largar tudo. Eu imaginava, eu tinha uma loja na época, eu falava assim: eu vou pegar o dinheiro de todo o caixa que eu tenho, vou gastar, vou me mantendo com comida. Quando acabar, eu fico na rua. Então, eu enfrentei depressões sozinha, mas eu nunca desprezei o meu filho. Eu nunca desprezei. Eu nunca deixei de amar, não desprezei nenhum dos namorados, nenhum. Ele trouxe alguns para casa. Os meninos choravam por causa dele, porque ele traía os meninos. Aí na igreja mesmo, até na igreja mesmo, ele traía os namorados. O namorado me ligava: Dona Andréia, eu amo
eu faço? Eu falava, Jesus, eu choro, eu aconselho, o que que eu faço? Mas eu tinha uma força, porque todo dia de manhã tinha lá o nome do meu filho no grupo. As mães orando pelo meu filho. E eu orando pelo meu filho. E sempre abraçando, sempre falando do amor de Cristo. Meu filho teve alguns relances que Jesus tocava, porque Jesus nunca abandonou. Por quê? Porque as nossas orações sempre alcançou. E Jesus sempre fazia algo. Num dia, é, acho que meu filho, né, sempre teve essa coisa assim de Deus, né? A gente acabava falando muito de Deus quando ele vinha, né? Embora não deixava de ser rebelde, porque era uma defesa, né? E hoje eu entendo isso. E um dia Deus falou para mim, depois de 7 anos, Deus disse assim, filha, olha para o céu está se movendo em teu lugar, em teu favor. E aí, na hora eu senti que era o Renan. Isso foi dia 29 de dezembro do ano passado. Dia 1º de dezembro, o Renan me liga chorando, em desespero, que tinha feito um propósito com Deus. Que se o rapaz que ele estava namorando dentro da igreja, da congregação, largasse dele, ele voltaria para Jesus. Então, ali eu vi que o Senhor estava cumprindo. Aí foi outro martírio, porque o Renan voltou para o Senhor, mas voltou é, vestindo ainda de mulher, mas entrou em uma crise de ansiedade. E ali eu achei que fosse fácil a volta dele. Nós entramos com um psicólogo, com um terapeuta, o Renan começou a fazer o tratamento, e aí foi as descobertas, né, de tudo que meu filho passou. Meu filho não foi molestado só por um rapaz, meu filho foi molestado por vários rapazes quando criança. Aí veio aquele sentimento de culpa, e meu filho perguntava para mim por que que eu nunca fiz nada pelo rapaz que molestou ele com 3 anos de idade. E eu disse, contava para ele que na época que a gente se converteu, o pai dele me batia muito, porque o pai dele não tinha aceitado eu ir para Jesus. E aí o Senhor me libertou do pai dele, então eu tinha medo que o pai dele poderia se me matar, matar o rapaz, até possivelmente de uma tragédia. Foi que aí eu disse para ele que eu não fiz isso. E aí ele falou para mim assim, mãe, não foi só um. Foi vários que me molestaram. Eu nunca me vi como homem até meus 18 anos, sempre me vi como mulher. Então, quando eu completei 18 anos, que eu me senti agora eu sou maior, então eu tomei minha decisão. E aí ele disse assim para mim, assim, mãe, sabe por que que eu voltei? E eu falei, não, eu voltei porque eu fui um filho pródigo. Eu voltei, mãe, porque aqui sempre teve o amor. Então, eu não sei quantas mães passam pela situação. Teve mãe que às vezes você pode tirar de casa, eu não tirei de casa. O meu filho passou pelo processo da dor. Meu filho chorou muito, meu filho foi depressivo, meu filho tentou 10 vezes suicídio durante a, o momento que ele estava no homossexualismo. Ele se cortava, ele bebeu, ele usou droga, ele só não prostituía, porque ele sempre me ouvia. Toda vez que ele ia tentar se prostituir, ele ouvia eu dizer para ele: não se prostitui, não se prostitui. Então, eu não tirei meu filho de casa, meu filho foi para a faculdade, só que quando meu filho vinha, era uma guerra, porque era difícil, né, a aceitação, ele não fazia por onde, né? Não é tipo assim, tudo bem, eu vou ser calmo, eu vou, como é que fala? Eu vou colaborar. Ele não colaborava. Então, ele ficava na casa dos outros, ele dormia na casa de amigas, ele dormia na casa das amigas gays. Era uma luta. Não foi fácil. Não foi um processo fácil. Mas nesse processo que eu passei, a única coisa que eu sempre fiz e nunca deixei de fazer foi dizer para ele: eu te amo. Você é o amor da minha vida. Eu não tenho vergonha. Ele ia para a igreja vestido de mulher. Meu filho, quando voltou, ele voltou vestindo, era fio dental, era o que meu filho usava. Meu filho usou hormônio para crescer seios. Eu levei ele para a igreja. Um pastor abraçou ele com um sutiã, com a calça, porque foi a primeira vez que ele usou calça depois de 5 anos, né? Que, quando ele foi para a congregação, ele parou de usar calça. E aí a calça parecia, porque ele usa uma calça do meu esposo, ele vestia 38, meu esposo 50, então você imagina que dá um nozinho na calça, porque a gente não tinha roupa de homem, né?
Então, o pastor pensou ele assim, hoje meu filho, aí quando meu filho veio, com uma semana que meu filho estava em casa, e Deus dizia para mim que a força do adversário estava no cabelo, né? Porque eram os sonhos que Deus me mostrava. E em uma semana, o Renan passando para o psicólogo, o Renan falou assim, mãe, eu preciso comprar roupa. Nós compramos roupa de homem, né? E o terno eu guardei, mas ele falou, não, eu quero tudo novo, é uma nova história. Hoje o Renan usa terno, gravata, Renan cortou o cabelo, em uma semana Renan cortou o cabelo. Então hoje está trabalhando, hoje está fazendo faculdade de psicólogo, porque terminou a de pedagogia, então ele quer trabalhar com psicologia para poder ajudar aqueles que quando saem, porque não é quando estão dentro, é quando saem que é difícil, Uhum, porque o medo, né, de não cair de novo. Então foi o amor superou tudo. O amor, hoje eu falo com alegria porque Deus respondeu, Deus é fiel, Deus uhum, respondeu. Minha família dizia para mim, né? Uma vez, e depois que o Renan voltou, eu fui ficar com uma cunhada minha no hospital. Ela falou assim para mim assim, Déia, a tua oração é forte. Eu falei, por que que você está falando isso? Ela falou, porque a Bi chegava em mim e falava assim, mãe, a tia está orando pelo Renan, né, dele ser gay. E eu dizia assim para ela, ai, coitada, Bi, ela vai orar e vai cansar, porque não tem volta. E aí ela falou assim, você mostrou para mim que a sua oração, Deus ouve. Porque o seu, quem diria, um menino que trocou nome, estava com seio, andando de sutiã, batom, coisas que o Renan fazia. Renan ele foi diretor da LGBT aqui em Araraquara, para você ver tudo que ele fez. Então, tudo que uma pessoa, quando muda, faz, o meu filho fez. Meu filho tirou foto de uhum. tudo, fez tudo. E as pessoas falassem para mim, como é que você reage? Eu falei, a minha reação é o amor, porque eu sei que o amor, né, acima de tudo, ele é o maior de todos. Então, e foi o que ele falou para mim. Mãe, teve o amor. Eu voltei porque teve o amor. Então, não vamos deixar de amar. Teve algumas mães que me procurou. Pelo amor de Deus, o que que você sempre fez? Eu falei, eu sempre amei. Eu sempre disse, eu tô aqui. Para o que deve vir, eu tô aqui. Então, eu tive do lado dele. E eu tô do lado dele. Hoje voltou meu companheiro de guerra, de oração, de pregação, tá pregando, tá dando testemunho para tudo quanto é lugar. E tá aí firme no Senhor. E ele falou, mãe, agora eu quero uma família, eu quero me casar. Hoje ele disse que não tem, mas ele falou, eu tenho nojo da época dos meus 7 anos de homossexual, eu tenho nojo das fotos. Ele falou, mas deixa as fotos porque você vai usar, né, para o seu testemunho, porque ele fala, não é só o meu, é o seu. E hoje ele falou assim: eu posso pegar na mão de um homem, eu posso abraçar um homem como irmão, como homem, mas eu não sinto mais desejo nem prazer. E olhar, porque antes ele falava assim: eu olhava para o homem, mãe, eu me imaginava do lado dele. Hoje não. Hoje eu quero uma esposa. Hoje eu oro para eu ter famílias, eu quero ter filhos, mãe. Eu quero ter filhos. E eu sei que Deus é poderoso para um Deus que para quem dizia que não, quem olhava aos olhos humanos dizia assim para mim assim: esquece, não tem jeito, mas tem jeito, tem jeito sim. Eles voltam, eles E voltam. como é que foi assim esse processo da volta, assim, foi rápido, foi demorado, você falou um pouquinho aí, né? Então ele teve esse apoio psicológico, né? E como é que foi o apoio da igreja também, e da família nesse sentido. Ainda tá nesse processo, né? Ah, não, ele tá, porque assim, a gente sabe, né, que o medo existe, né, a gente sabe, eu vejo ele direto orando. A igreja, assim, a igreja abraçou, porque assim,
alguns pastores que conheciam ele no passado, quando ele pregava, porque ele era o irmãozinho, ele é muito pentecostal, ele é da Assembleia, então era do Ah, aviãozinho, ele é do sapateado, né? Então, quando ele voltou, eu abracei ele. Então, eu acompanhei ele em todas as reuniões da igreja dele, né? Porque, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa na minha igreja, então, que me dão suporte. Então, eles me deram suporte na volta do Renan. Então, eu ia nas igrejas. Quando eu chegava lá, as irmãzinhas que lembrou dele, lá atrás, ela falava assim, irmão, você tem aquele irmãozinho do aviãozinho, do sapateado, daquele irmão que profetizava ele, sou eu mesma, ai, que alegria! E aquelas que não deixaram de orar por ele, quando uhum. choraram, choraram muito, abraçaram. Então, o aceitar foi muito bom. Foi, assim, hoje eu glorifico a Deus, né? Porque, assim, a igreja abraçou ele de volta. A igreja abraçou a minha família, né? Aqueles que não acreditaram que ele... Porque, assim, me entristecia, na verdade, era a minha família chamar ele de Maria, na época, né? Chamava ele de Maria. Então, hoje, a minha família hoje é Renan. Ele já trocou Aí trocou o de novo. certidão, trocou tudo, já fez documento, está tirando carta, já fez tudo, né? Hoje é oficialmente Renan, né? Mas, assim, a minha família, tinha alguns, né, que não gostava da época dele ser gay, né, que olhava até meio assim. Hoje, graças a Deus, assim, eu posso dizer assim que eu estou vivendo assim, como quem sonha, né? Eu tô naqueles salmos, né? Estou vivendo como aquele quem sonha, porque eu plantei chorando e hoje estou colhendo os meus ceifos e trazendo na mão com muita alegria. Então, aceitaram bem a nossa, na minha igreja, eu virei assim, eles olham assim para mim, olha, é prof, porque hoje eu sempre declarei. Era difícil o culto, que quando, porque a gente tem escalas, que eu tenho vários pastores, né? Nós estamos em 10 pastores. Então, toda vez que era a minha escala, eu sempre falava: o meu milagre vai chegar. O meu milagre vai chegar. Meu filho vai voltar a usar roupa de homem, sabe? Assim, a gente poderia imaginar. Tem alguns que dizem, ai, coitada da pastora, né? Mas me amavam mesmo assim. E hoje, eles olham e falam assim, pastora, ver o teu milagre hoje, porque eles conheceram o Renan antes. Eles conheceram o Renan Gay. Eles viram a transformação do Renan. Eles viram foto do Renan na LGBT. Sabe, era uma zombaria. O Renan, às vezes eu entrei em crise no meu casamento. Não foi fácil. Nós passamos em crise, discussões, sabe? Foi muitas discussões. E meu filho gravava e mandava todos os dias. Olha a pastora o que está fazendo. Entendeu? Então, foi muita coisa. Aí, como aceitar isso? Como aceitar isso? É aceitar no amor, porque apesar de tudo é o teu filho, é uma promessa. A palavra diz que nossos filhos são herança. E quando ele nasceu, o médico não disse: Olha, mãe, eu não sei assim, não posso dizer se é homem ou se é mulher. Não. O médico disse: É homem. E ele saiu de lá com o registro Renan. Ele não saiu de lá com esse meio termo. Ah, eu não sei o que coloca, se coloca homem, se coloca mulher. Entendeu? Então, é essa convicção que a gente tem que ter. E ele voltou. Não foi fácil. Não foi fácil o que ele passou. Não é fácil o que eles passam. Não é fácil. E o Renan, algumas vezes, ele dizia assim para mim, assim, mãe, eu não sou feliz. Ele chorava e dizia, eu não sou feliz. Porque ele sofria em relação aos homens, né? Porque o que, que os homens queriam de um gay? Né? Uhum. Não era amor, né? Não era amor. Então, Nossa, mas é uma hoje eu história bem forte mesmo, assim, de ver essas violências que ele passou, né? Desde tão pequenininho. Eu acho que é um
um ensinamento aí para as mães que estão vendo também, né? Sobre a gente passou aí pelo Maio Laranja, né? No mês que a gente orou bastante contra essa questão de abuso. É, e às vezes muitas mães não sabem, né, como reagir, o que fazer, né? Então a gente precisa denunciar, né, esses casos, precisa mesmo que é, mais de 70% das crianças são abusadas dentro de casa, né, e por familiares ou por pessoas muito próximas, então tem que denunciar, a gente não pode deixar isso impune, né, apesar É, desses medos, né, que você teve, mas a gente é, precisa porque é uma proteção para outras crianças, né? Porque quem sim, abusa de uma acaba fazendo isso com é, outras, né? E como é esse processo, ele é ofensivo, né, para a criança, enfim, passar por isso. Então, imagino o que ele viveu, né, na sua mente, depois confessou para você que teve outros e tal, uma criancinha, isso desestabiliza total, né, essa parte emocional. E a mãe também, né, você falou um pouco. Então a mãe fica, e agora? O que que eu faço, né? Como é que eu eu reparo me isso senti, aqui? eu me É, senti, eu me senti, eu trabalho com cura interior, né? Eu trabalho, faço, esse é o meu chamado, cura interior e libertação. Então, eu faço individual, eu faço em grupo, faço na igreja. Quando eu me vi nesse processo, eu falei, meu Deus, eu sou culpada, entendeu? Porque, nossa, só de imaginar, porque ele dizia assim, que os meninos diziam para ele assim, era uma brincadeira. Olha, nós vamos brincar. Então, não era só ele, eram os que estavam junto também com ele, entendeu? Ele falou, mãe, não era só ele. A gente brincava, entendeu? Então, hoje, assim, eu tenho dois netos, né? Então, hoje eu fico atenta, entendeu? Com o que deixa. Hoje eu alerto sempre meu filho, cuida do Henrique, pelo amor de Deus, cuida, porque é um trauma futuro, é um trauma futuro, entendeu? Porque o Renan, ele veio com 19 anos a declarar, né? Perto, né, de 19 anos, né? Que ele veio a declarar. Então, o quanto que ele sofreu, o quanto ele tentou se segurar, entendeu? E eu nunca enxergava. Algumas pessoas, depois que ele se declarou, falavam assim para mim assim, mas a senhora nunca percebeu. Eu disse, não, porque na verdade, talvez eu coloquei algo na minha, nos meus olhos para não enxergar o que eu não queria ver, né? enxergar, entendeu? É o cego que não quer enxergar, né? Hoje, né, na verdade, não é o cego, é o que enxerga, mas quer se tornar cego, né? Sua reação, como você disse, né, de sempre amar, né, independente da escolha dele, das decisões que ele foi tomando, tá sempre com esse coração aberto a isso, né, sabendo que era seu chamado como mãe é esse, né, amar. Então, com certeza, algumas mães que estão assistindo a gente podem estar passando, né, por esse tipo de situação, passando por essa experiência aí na vida, e como é importante, né? O amor, ele vence, ele quebra as barreiras, ele faz a gente chegar ao coração do outro, né? Chegar ao coração do filho, enxergá-lo como Jesus enxerga, né? Sem as nossas barreiras de preconceito, de moldes que a gente quer colocar. Então, é uma grande lição, né? De como a gente precisa amar como Jesus amou. A gente sabe que Jesus tem uma história com cada um, um processo, né? E ver a história aí de vocês, dessa família, é um grande testemunho, assim, do que Deus pode fazer e como Deus ama, né? Você, como Deus ama o Renan e como ele se revelou aí a vocês nessa história, né? Fico muito feliz de saber isso. Vou pedir para você deixar um recado aí para as mães que estão ouvindo, para não deixarem de orar, para não deixarem de. E que estão passando, de repente, por algum processo semelhante a este, né? Para que elas É, continuem firmes. o, quando eu descobri, meu pensamento foi, não abandone. Eu sei que às vezes as situações dentro da casa, que alguma mãe pode estar passando, tipo do marido, né?
O marido vai querer, né? Não, eu não quero mais, né? Houve situações, né? Não abandona, luta, vale a pena. Por quê? Porque se nós continuarmos firmes, eles vão voltar. O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de resposta. Então Deus vai trazer de volta, sim. Ah, mas está demorando. Eu achei também. Foi 7 anos. Foi 7 anos que às vezes eu falo assim, meu Deus, se pode ser, né? Muitos estão dizendo, não vai. Mas é a tua fé. Não desista. Não desista. Ame. Não tenha vergonha. Vai passear. Meu filho, ele não tinha roupa. Quando uma vez ele veio para casa com sainhas de pessoas que ele ganhava. Sabe o que que eu fiz? Fui numa loja de mulher. Eu fiz uma compra de roupa para ele. Feminina. Eu comprei saia, eu comprei blusinha. Ele experimentava, vinha mostrar para mim como que tava. Então, é difícil, mãe? É difícil. É doído, mãe? É doído. O meu maior medo, mãe, não era a vergonha, não. Era a salvação também. Fiz se Jesus volta. E o meu filho? E se Jesus volta? Onde o meu filho vai estar? E se Jesus é a senha dele? E se é o momento de Deus recolher? E aí? Então, a minha maior preocupação. Então, eu orava, eu amava, eu sempre amei. Tratava ele, meu amor. Encontrava com pessoas, mães, de pessoas, às vezes eu falava, você é tua filha? É o amor da minha, é aqui o amor da minha vida. Aí a pessoa já entendia. Tinha pessoas que entendiam, tem pessoas que tentavam ainda perguntar, é tua filha? É o amor da minha, é o que eu sempre fazia. E eu Uhum. continuo assim, o amor da minha vida. Então, ame. É rebelde, ame. Faz isso, ame. Tá com o namorado, ame ele e o namorado. Fala do amor de Cristo pro namorado. Olha, porque Jesus te ama. Oi, Jesus. Aí ele falava assim, ó, se prepara, ela é pastora. E eu prestei mesmo. Então, mãe, eu não sei qual é o seu ministério, eu não sei onde que você se encontra no ministério. Não tenha vergonha. Tenha a certeza de que do seu ministério, aonde você está, vão ver o seu milagre chegar. E aí um dia teu milagre vai te ligar e falar, mãe, eu deixei de ser o drogado, eu deixei de ser o homossexual, o trans, sei lá o que que é, eu deixei de ser. Eu estou voltando para casa, eu estou voltando para casa do meu Pai, que é Jesus Cristo. Não perca a fé, não desista, não desista dele. Como eu não desisti e como desperta Débora não desistiu do meu filho. E esse ministério que nós estamos, esse movimento Desperta Débora, é a âncora que todas nós precisamos. Essa é a âncora. Eu oro pelo seu filho. Eu acredito no milagre do teu filho. Acredito na cura. Eu acredito na libertação. E hoje, mais do que nunca, porque hoje eu posso dizer, o meu milagre chegou. Ah, que bênção, Andréa. Obrigada por você compartilhar sua Eu que história. agradeço. Que interessante exemplo de vida, assim, de como amar o seu filho incondicionalmente, né? Então, É, acho que é uma grande história, um grande exemplo aí, né? Eu não sei se tem testemunhos dele gravado, né? Se tiver alguma coisa, você me passa aí, a gente coloca aí nos links para o pessoal ver. Vou ver se a gente consegue botar umas fotinhas também, né? Se sim, eu ele te mando pra permite. você. Tá Sim, com bom. certeza. Sim. O Então, antes e o depois. muito obrigada, André, pelo seu tempo, por compartilhar um pouquinho do seu coração, da sua história, né? Não sei, vou colocar aí, se alguém que tiver alguma dúvida, faz aí nos comentários, depois a Andrea responde, né? Pode Quiser sim. conversar mais sobre isso, ela pode estar à disposição aí, né, para falar com você, que eu sei que cada um tem uma história, né? E às vezes é legal a gente
É, a gente consegue compartilhar assim mais o coração. Então, obrigada, gente. Não deixa de dar o seu like, de seguir a gente lá no Instagram, ó, Desperta Débora Mundial, e aqui no YouTube também, Desperta Débora, no Spotify, em todas as redes. E compartilha esse podcast aí com alguém que está passando por isso, ou que pode ouvir esse testemunho aí e glorificar a Deus junto com a gente. Então, obrigada, Deus te abençoe, André. Continue frutificando sua vida, seu ministério, abençoando sua família, todos os seus filhos, netos, né? E tudo que você tem feito e colocado à mão.